Capítulo 307, Informação. Tradução, jingle revisão, Hazel. Um brilho vermelho apareceu no céu como um relâmpago, quando um som fraco de trovão soou. A velocidade desse brilho vermelho era extremamente alta, praticamente atravessando o horizonte num piscar de olhos, antes dele lentamente pousar em um pico escondido entre as montanhas. Lindó desceu das costas de Xiao Ouyan e casualmente largou o inconsciente Telei no chão e deu uma rápida olhada para trás dele. Esse lugar já estava bastante distante da cidade do fantoche e ele foi extremamente cauteloso durante a fuga desta vez. Em qualquer possibilidade, mesmo com o poder do culto do fantoche fantasmagórico, eles iriam encontrar dificuldades em persegui-lo. Eu não achei que realmente iria ter um praticante a meio passo da manifestação dentro da cidade do fantoche. A força do culto do fantoche fantasmagórico certamente não pode ser subestimada. As sobrancelhas de Lindó levemente franzirão. Desta vez, no começo ele era o suficiente para destruir a divisão do culto do fantoche fantasmagórico, mas a aparição de Xiei Ougen havia atrapalhado o plano de Lindó. Com sua força atual, praticamente ninguém no estágio da criação QI poderia lutar contra ele, mas ao enfrentar praticantes a meio passo da manifestação como Xiei Ougen, mesmo Lindó acharia isso um pouco problemático. Como já havia dito anteriormente, ele era capaz de derrotar um praticante a meio passo da manifestação como Xiei Ougen pegando emprestado o poder da desolação do grande dedo celestial aprisionador, mas ele não tinha como matar o oponente. Não importa o que, a diferença entre as duas forças ainda continuava lá. Mas é claro, se ele pegasse emprestado o poder de Xiao Ouyan, matar Xiei Ougen seria outro assunto, mas se ele fizesse isso, iria expor a força de Xiao Ouyan. Lindó não estava disposto a fazer algo como revelar suas cartas na manga em frente a incontáveis pessoas. Felizmente, meu objetivo dessa vez foi cumprido. Lindó de repente olhou na direção de Telei e disse em um tom indiferente: se você já está acordado, então abra seus olhos. Se você não tem uso, então eu não terei a necessidade de manter você vivo. Após ouvir as palavras de Lindó, os olhos bem fechados de Telei se abriram imediatamente. Ele estava com uma expressão fria enquanto o olhava e dizia em uma voz séria: Lindó, você realmente deseja ofender completamente nosso culto do fantoche fantasmagórico. Essas coisas não chegaram nessa situação por sua total culpa. Lindó riu. Logo depois, ele encarou Telei, uma luz gélida em seus olhos. Você queria me deixar para morrer dentro do monumento desolado, ainda assim você não esperava que eu conseguiria escapar. Essa dívida deve ser paga, certo? Quem você pensa que é, você se atreve a se vingar? Telei zombou e rapidamente bateu contra o chão com sua palma enquanto sua figura fugia apressadamente. Rugido. Contudo, assim que Telei fugiu, um rugido furioso rapidamente soou. Logo depois, uma cauda Piton escarlate avançou, rápida como um relâmpago quando colidiu contra o corpo de Telei. Plop! Após receber esse ataque pesado, o rosto de Telei se tornou vermelho enquanto ele vomitava um bocado de sangue fresco e seu corpo se chocou fortemente contra uma rocha. Você realmente acha que eu não ousaria te matar? Os olhos de Lindó estavam frios. Com um movimento rápido em sua mente, uma chama de energia mental apareceu e lentamente sobrevoava na frente de Telei, fazendo-o não se mover nem um centímetro sequer. O que exatamente você quer? A expressão de Telei era uma mistura de verde e vermelho. Ele pode sentir a intenção assassina jorrando dos olhos de Lindó e após diversas lutas, ele sabia que Lindó não era uma alma misericordiosa. Eu quero algumas informações sobre o seu culto do fantoche fantasmagórico. Lindó deu um pequeno sorriso e disse: nos seus sonhos.
Além do mais, eu tenho medo de quanto mais você saiba, mas você irá entender o quanto suas ações são sem sentido. Telei zombou. Você sabe, existem algumas habilidades secretas espirituais que são capazes de procurar diretamente nas memórias da pessoa. Contudo, após usar elas, a mente da vítima se tornará confusa. Eu acredito que você não deseje que eu use tal método, certo? Lindó sorriu. Você? Após ouvir isso, a expressão de Telei mudou imediatamente. Ele naturalmente já havia escutado sobre essas habilidades secretas espirituais extremamente cruéis. Elas tiveram uma grande repercussão sobre as suas vítimas e um pequeno deslize pode até mesmo causar insanidade no alvo. O que você quer saber? Expressão oscilante, Telei finalmente cerrou os dentes e disse. Apesar de ele não entender se Lindó estava blefando ou não, Telei não gostaria de arriscar sua vida. Vendo isso, Lindó sorriu. Ele naturalmente não sabia nada sobre essas cruéis habilidades secretas espirituais, mas usar elas para assustar Telei certamente mostrou bons resultados. Durante a última abertura do grande palco ancião das Terras Baixas, seu culto do fantoche fantasmagórico obteve algo no fundo da toca do fantoche de símbolo certo. Após ouvir essas palavras, as pupilas de Telei se estreitaram abruptamente. Logo depois, sua cabeça se abaixou um pouco enquanto ele menosprezou, eu não sei. Sai. Lindó suspirou calmamente. Suas mangas se movimentavam enquanto a chama de energia mental se chocou impiedosamente contra a cabeça de Telei. Ondas de energia de um calor ardente freneticamente se espalharam pelo palácio Niuan de Telei, queimando a energia mental dentro. Ah! Tendo seu palácio Niuan invadido pelo fogo de energia mental, Telei gritou tristemente. Esse tipo de dor era dezenas de vezes mais intenso que uma ferida superficial. Lindó friamente assistia a Telei enquanto ele se contorcia no chão, com um ar de superioridade, permitindo que ele gritasse miseravelmente. Pare! Eu irei te dizer. Sob o olhar indiferente de Lindó, Telei persistiu por vários minutos antes de sua voz grosseiramente soar com urgência. Ele não tinha espaço para compromisso, se ele continuasse a ser queimado pelo fogo de energia mental, seu palácio Niuan teria completamente virado cinzas, e para ele, ter seu palácio Niuan destruído era sem dúvidas pior do que morrer. Dois dos dedos de Lindó se curvaram enquanto a chama de energia mental voava de volta para a ponta dos seus dedos, enquanto ele calmamente encarava um Telei totalmente pálido. A última vez que o domínio do palco ancião foi aberto, nosso culto do fantoche fantasmagórico de fato obteve um objeto extremamente misterioso da toca do fantoche de símbolo. Telei ofegava quando sua voz saiu. Onde está esse objeto agora? Lindó brincava com a chama de energia mental em seus dedos, fazendo seus olhos brilharem enquanto ele perguntava. Na cidade do fantoche fantasmagórico. Meu pai se trancou desde que obteve aquela coisa. Embora eu não saiba exatamente o que é aquilo, não deveria ser um item comum. Cidade do fantoche fantasmagórico, as sobrancelhas de Lindó franziram levemente. Essa era a divisão principal do culto do fantoche fantasmagórico e era certamente protegida. Teria várias vezes a quantidade de praticantes poderosos lá dentro do que se comparado com a cidade do fantoche. Ele pode ser capaz de ir e vir na cidade do fantoche, mas ele não gosta das suas chances na cidade do fantoche fantasmagórico. Eu tive notícias 2 dias atrás de que meu pai irá reunir todos os praticantes no culto do fantoche fantasmagórico 10 dias depois, pois ele descobriu que parece existir um selo nesse objeto misterioso, e para refinhá-lo, o selo precisa ser quebrado. O selo é extremamente poderoso e ele tentou diversas vezes, mas todas terminaram em fracasso.
Assim, desta vez ele pretende reunir o poder de todo o culto do fantoche fantasmagórico para forçar a quebra do selo. Ouvindo essas palavras, a expressão de Lindor rapidamente se tornou séria. O líder do culto do fantoche fantasmagórico não era uma pessoa comum, ele realmente era capaz de sentir o selo deixado no símbolo do ancestral devorador pelo ancião de íris negra. Lindor, apesar de eu não saber o quão poderoso o selo deixado pelo ancião de íris negra é hoje em dia, se ele for realmente quebrado pelo líder do culto do fantoche fantasmagórico e ele refinar o símbolo ancestral devorador, ninguém em todo o grande império Yan será capaz de parar ele. A voz do pequeno Marten soou na mente de Lindor. Lindor silenciosamente acenou com a cabeça. Não importando o que, ele precisava obter o símbolo ancestral devorador. Somente assim ele seria capaz de superar completamente Lin Langtian na reunião do clã um ano depois. Quantos praticantes no estágio da manifestação existem no culto do fantoche fantasmagórico? Seus olhos se moveram rapidamente quando Lindor mais uma vez perguntou. Incluindo meu pai, existem 3 praticantes da manifestação. Quando ele disse isso, o orgulho ficou evidente nos olhos de Telei. Mesmo em todo o grande Império Yan, esse tipo de poder era bastante forte. 3 praticantes do estágio da manifestação. Essa combinação era de fato poderosa, tanto que um olhar sério passou através dos olhos de Lindor. Com sua força atual, ele era apenas capaz de lidar com um praticante a meio passo da manifestação, mas se ele enfrentar um praticante no estágio inicial da manifestação, suas chances de vitória seriam extremamente pequenas. Claro, se Xiao ou Yan secretamente o ajudar, ele seria capaz de lutar. Contudo, não havia mas sim 3 estágios da manifestação no culto do fantoche fantasmagórico. Como esperado de uma das mais poderosas facções da província da Grande Desolação, Lindor franziu os lábios. Parece que o culto do fantoche fantasmagórico é como um covil de leão, se ele quisesse roubar o símbolo ancestral devorador deles, a dificuldade seria alta. Contudo, não importa quão difícil isso possa ser, ainda era incapaz de tirar os pensamentos de Lindor de pegar o símbolo. O que você está planejando em fazer? Pequeno Marten também conhecia a dificuldade desse assunto e por isso perguntou. Mesmo se recuperasse alguma força, ele continuaria apenas capaz de lutar contra um praticante no estágio inicial da manifestação. Ficou muito claro que o poder do culto do fantoche fantasmagórico superou os limites dos quais ele poderia lidar. Vamos primeiro para a cidade do fantoche fantasmagórico e esperar pela nossa chance. O olhar de Lindor mudou de direção quando ele respondeu em sua mente. Isso certamente não será fácil para o culto do fantoche fantasmagórico quebrar o selo do símbolo ancestral devorador, e talvez possa haver algumas mudanças no meio do caminho. Se essa hora chegar, pode ser a melhor oportunidade de ele fazer seu movimento. Contanto que o símbolo ancestral devorador pousasse em suas mãos, Lindor poderia voar para um lugar distante e aparecer de novo após ele refinar o símbolo ancestral devorador. Quando isso ocorrer, sua força provavelmente teria aumentado muito e ele não precisaria mais temer o culto do fantoche fantasmagórico. Ou que? Em resposta para isso, o pequeno Marten não tem nenhuma objeção. Pelo que ele podia ver, contanto que eles pudessem obter o símbolo ancestral devorador, não importa o quão grande seria o preço a ser pago, estaria bem. Tomar um pouco de risco não era nada. Após discutir um pouco com o pequeno Marten, Lindor se decidiu antes de lançar seu olhar em direção de Telei. Quando percebeu isso, ele imediatamente ficou nervoso. Eu já disse tudo o que você queria saber, o que mais você quer?
Lindó deu um pequeno sorriso enquanto esfregava o queixo antes de estender a mão, sorrindo enquanto dizia: Você obteve uma arte marcial de grau 9, está na hora de entregar ela. Apesar de Lindó ter uma arte marcial da manifestação, sua taxa de consumo era bastante alta. Se não estiver em um momento crucial, ele não a usaria facilmente. Embora uma arte marcial de grau 9 não possa ser comparada com uma arte marcial da manifestação, ela continuaria sendo forte. Se ele puder obter uma, seu poder de batalhar aumentaria um pouco, o que seria ótimo para Lindó que planejava enfrentar o culto do fantoche fantasmagórico. Claro, isso era bom para Lindó, mas quando Telei ouviu essas palavras, sua expressão se tornou extremamente feia. A escuridão do coração de Lindó superou em muito as expectativas de Telei.